qual a verdadeira função do branding para sua vida e para o seu negócio? Eu sou Fernanda Emboaba, sou especialista em posicionamento e marketing de conteúdo. E seguinte, antes de você entender qual a função do branding, você precisa ter clareza do que de fato é branding, né? Então, para a gente estar na mesma página, o que é branding, né? Do inglês, né, da origem americana da palavra, brand é marca. E a terminologia ING sugere movimento, né? Conota algo em movimento, em ação. Então, quando a gente fala branding, é a marca em movimento. E o branding é uma forma de gerir as estratégias de uma marca, de uma determinada empresa. A estratégia de marca é um conjunto de processos, de atividades e de insights que fazem essa marca gerar valor, né? Que gera valor para os produtos ou para os serviços que aquela marca oferece e, consequentemente, satisfaz o público de uma forma única. Afinal de contas, o branding visa muito experiências e não somente o produto ou serviço que está sendo de fato comercializado. Agora, a gente fala de branding, a gente realmente está falando de um ser vivo, de algo que proporciona lembranças, sentimentos, e é por isso que a gente satisfaz o público de maneira única. Porque, apesar de a marca ter ali uma comunicação direcionada, a partir do repertório e das experiências de cada pessoa, cada um vai ter um sentimento único com relação àquela marca, né? Se eu falar aqui Starbucks, eu posso pensar de uma forma e você de outra, apesar de nós estarmos falando de uma mesma marca e de um mesmo produto. Mas, afinal de contas, a gente está falando que branding aqui é estratégia de marca e tudo mais, então a gente precisa voltar um pouquinho e entender o que de fato é uma marca, né? E rola uma confusão bastante grande quando a gente fala de marca, porque as pessoas resumem marca a alguns elementos que, na verdade, são alguns dos poucos pontos que compõem, de fato, uma marca. Então, uma marca, gente, não é um logotipo, um nome ou uma identidade visual, né? A marca é um conjunto de sentimentos e de experiências que o público criou com aquele produto, com aquilo que aquela marca oferece. Quando a gente fala de marca, todos esses elementos, o logo, as cores, a identidade visual, somam para que a marca se estabeleça, mas a marca não se resume a isso, tá? Esses são alguns dos poucos elementos da marca. A marca é algo muito mais abrangente. Muitas vezes, esse processo, né, de construção de marca, dessa construção de conexão com a audiência, é muito individual, porque justamente cada pessoa entende de uma forma aquilo que é comunicado. E é lógico que a gente, enquanto marca, vai sempre direcionar a comunicação para um determinado entendimento. Mas este mesmo entendimento, vamos trazer para o racional, esse mesmo racional vai ser sentido de formas diferentes e únicas por cada pessoa. Por quê? Por mais que a gente fale que a gente é racional, na verdade, todo mundo é emocional. Tá? Todo mundo em algum nível, todos nós tomamos decisões emocionais sempre, por mais que a gente não perceba. Então, quando a gente escolhe uma determinada marca, é porque ela causou na gente um determinado sentimento, tá? Porque ela acompanhou a gente em algum momento, porque você usou um produto daquela marca numa situação que te marcou, então a marca ficou associada àquele sentimento. Tá? E é por isso que, apesar de o entendimento ser universal, a experiência e o sentimento é absolutamente individual, porque eu, a partir das minhas experiências, do contexto em que eu fui apresentada a determinada marca, eu passo a entender ela de determinada forma e sentir ela de determinada forma que é exclusivamente minha. E é por isso que cada dia mais a personalização é um fator fundamental de diferenciação para as marcas. Tem uma palestra do Walter Longo, que já tem alguns anos, e eu amo citar essa palestra porque ela realmente mudou muito a minha visão, em que ele diz que só recentemente nós saímos da Idade Média. E qual a linha de raciocínio para ele dizer que só recentemente a gente saiu da Idade Média? Ele diz que nós saímos da Idade Média só recentemente porque faz pouquíssimo tempo que nós paramos de colocar as pessoas, de tomar decisões, de tomar ações sempre pela média, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás, ou ainda acontece isso, né, na maioria das vezes, nós somos avaliados pela média. Quer um exemplo? Se a média das pessoas não paga o cartão de crédito em dia, o que acontece?
todos nós sofremos com a elevação dos juros. Se a média das pessoas não respeita o limite de velocidade, todos nós sofremos porque o limite de velocidade é reduzido. Se a média das pessoas não cumpre determinada regra, todos nós somos afetados com o enrijecimento. Até pouquíssimo tempo atrás, e isso ainda acontece na maior parte das vezes, somos avaliados pela média e não individualmente. E as marcas que, de uns tempos para cá, de poucos anos para cá, entenderam o papel fundamental da personalização, tem se destacado muito. Se você perceber, as marcas, grandes marcas, têm trabalhado bastante nesse aspecto da personalização. Às vezes você tem ali, por exemplo, a Louis Vuitton, você tem a possibilidade de colocar suas iniciais ali na bolsa, né? Esse é um dos exemplos de como as marcas mais high, digamos assim, têm olhado para essa questão da personalização e o quanto isso agrega valor de fato, né? Porque eu estou fazendo algo para aquela pessoa, não algo, né, de baseada. Ninguém quer ser tratado na baseada. As pessoas querem sim ser olhadas enquanto indivíduos. E a gente, enquanto marca, nossas empresas, se a gente olha para a questão da personalização com esse cuidado, com essa atenção, entendendo que a personalização do atendimento, ou mesmo do serviço ou do produto, é um baita diferencial para o nosso negócio, a gente de fato começa a ser muito mais competitivo e ter a preferência de contratação em detrimento de preço. Esse é um dos aspectos que faz a gente sair da tão temida guerra de preços, tá bom? E um ponto importante também é que a gente fala aqui, né, de parar de avaliar as pessoas pela média e olhar para a personalização, para a individualização. E aí tem uma frase que eu acho bastante importante que fala assim: os processos são importantes, mas não mais do que as pessoas. Quer dizer, pessoas antes de processos. A gente costuma colocar no processo e criar um formatinho padrão, digamos assim, porque, obviamente, isso assim, facilita a gente escalar muitas vezes, né? A gente consegue fazer mais, atender mais gente, porque a gente faz daquele jeitinho. Só que essa frase que eu citei para você, ela é do Manifesto Ágil, que fala que pessoas acima de processos. Se a gente começa a valorizar mais o nosso processo do que a pessoa que está sendo atendida pelo processo, é onde a gente começa a cometer um erro bastante grave e que afeta muito a nossa marca. E se a nossa marca é prejudicada, todo o nosso negócio começa a correr risco. Então, um ponto bastante importante sobre marca é um ser vivo, tá? Entenda, olhe para a marca como uma pessoa, como um bebê, que está em constante evolução, que está o tempo todo aprendendo, o tempo todo se reconstruindo. Marca deve ser um ser vivo, estar sempre em constante melhoria. Marcas que param no tempo estão fadadas ao fracasso, sem sombra de dúvidas. Falo isso sem errar. Eu tenho certeza que você conhece alguma marca que quando você era adolescente era top, era mara, você adorava aquela marca. E hoje você olha, ou já não existe mais, ou virou uma marca extremamente envelhecida, que decaiu muito, fechou muitas lojas, de repente tinha muitas lojas aí espalhadas pelo Brasil. Enfim, então a marca é um ser vivo que precisa estar em constante evolução, em constante melhoria. Agora, um ponto importante é como que eu faço a gestão da marca, né? Está dizendo aí que branding é a marca em movimento, é a gestão das estratégias. E como eu faço, então, uma gestão da marca? E eu vou te falar aqui 3 pontos fundamentais para você fazer a gestão da marca. Então, pega papel e caneta, porque eu vou te passar aqui a fórmula importantíssima, tá? O passo a passo para que você faça isso de forma profissional. Não importa o tamanho da sua empresa, o tamanho do seu negócio, o seu faturamento, você consegue aplicar tudo isso que eu vou te falar. E isso vai fazer a maior diferença para agora e para o futuro do seu negócio. Então, o primeiro ponto para você fazer a gestão da marca é você criar uma plataforma de marca. O que vai compor essa sua plataforma de marca? Primeiro ponto, o propósito. O propósito nada mais é do que a razão pela qual a marca existe, né? Por que a sua marca precisa existir? Por que ela foi criada? Por que você pensou nessa marca? São perguntas que você pode responder para pensar aí no teu propósito, para colocar esse teu propósito no papel. Às vezes a gente acha que tem um propósito claro, mas se eu te perguntar qual é o propósito da sua marca, você consegue me responder de forma rápida e objetiva? Se você pestanejou, se você gaguejou, é porque isso não está claro para você. Então, responde a essas perguntas, coloca isso no papel, isso vai te ajudar a clarear essas informações na tua cabeça, tá?
Por que a sua marca existe? Por que ela foi criada? Por que você pensou nessa marca? Segundo ponto, para você compor aí, para você construir a sua plataforma de marca, é você pensar na promessa da marca. A promessa é o resumo do que você se compromete a fazer na prática para que o seu propósito se torne uma realidade. Então, se o meu propósito é ajudar as pessoas a saírem das dívidas, agora como que eu vou de fato fazer, né? Como que eu vou de fato contribuir para que as pessoas saiam das dívidas? Essa é a promessa da minha marca. Terceiro ponto aqui para você criar a tua plataforma de marca é pensar os atributos da sua marca. Então, uma vez que você já entendeu o seu propósito, já está na construção aí, bem adiantado na construção da tua plataforma, é hora de você pensar assim nos atributos. Os atributos são as características que mostram o jeito único da sua marca resolver determinado problema, que vai fazer com que ela chegue, que a pessoa ali, que o seu cliente chegue no determinado objetivo, tá? Esses são os atributos. Qual é a forma única que você faz? É o seu jeito de fazer, a sua impressão, como a sua marca resolve o problema que ela se propõe a resolver. Isso você vai fazer de um jeito único, porque você vai fazer de acordo com o seu entendimento, com as suas referências, com a sua experiência. Então você tem um jeito único. É questão de você olhar para isso, tá? Com atenção, de forma proposital, para encontrar aquele único. Talvez a sua forma única de resolver não seja no produto, mas na forma como você entrega, na forma como você explica, como você aborda, como você atende, tá? Eu tenho certeza que você tem algo único que só você faz dentro aí do seu nicho. Para olhar isso, quando você encontrar este algo único, esse vai ser o seu atributo de marca, tá bom? E o quarto ponto aqui para você compor a sua plataforma de marca é você pensar o seu posicionamento, né? De acordo com o Kotler, que é um dos pais do marketing, o posicionamento é, abre aspas, um ato de criar o entendimento de oferta e imagem que define o espaço do mercado que a sua marca vai ocupar e como ela é percebida pelos consumidores. Eu gosto de dizer, né, para simplificar, que posicionamento é aquilo que as pessoas falam de você, da sua marca, quando você sai da roda. Sabe aquilo que as pessoas falam pelas suas costas? Aquilo é o seu posicionamento na prática. Porque posicionamento não é como eu falo de mim, é como de fato as pessoas percebem, né? Então o Kotler fala que como a marca é percebida pelos consumidores. E o que a gente tem que fazer é trabalhar todos os pontos de contato para que as pessoas de fato percebam aquilo que a gente precisa que elas percebam, tá? Mas vamos lá, o segundo ponto aqui, agora o segundo pilar para que você faça uma gestão de marca muito bem feita, muito bem estruturada e sem muito investimento, tá? Esse investimento, tudo que eu tô te passando aqui, são investimentos muito mais de tempo e de energia do que de recurso financeiro. É realmente você querer olhar para isso com atenção, entendendo a diferença que uma marca bem gerida vai fazer para o futuro do teu negócio e para o teu faturamento, tá bom? Então, o segundo pilar aqui, bastante importante para uma gestão de marca, é ter uma identidade forte e coerente. O que vai compor essa identidade? Aqui a identidade vai ser composta pelas cores, então a paleta de cores é muito importante. E você pode começar a pensar a sua paleta de cores, por exemplo, pelo tipo de combinação de cores que você vai fazer. Você pode fazer combinações análogas ou combinações complementares. E cada uma delas passa uma sensação completamente diferente. Combinações análogas, que basicamente são cores próximas ali, se você pegar um círculo cromático, anota esse nome, círculo cromático. Depois você dá um Google aí, pega, deixa salvo no seu celular, porque ele serve para muita coisa. Você pegar o círculo cromático, as cores que estão vizinhas ali, que estão uma do lado da outra, são as combinações análogas. E as cores que estão de frente uma para outra são as combinações complementares. As combinações análogas passam um ar muito mais de serenidade, de sobriedade, enquanto as combinações complementares tendem a trazer muito mais a sensação de criatividade, de ousadia, de inovação. Então, quando você entende, você tem lá a sua plataforma de marca bem construída, você sabe quais são os seus atributos, o seu propósito, como você faz, qual é o seu posicionamento, você consegue chegar nessa etapa aqui de pensar cores, paleta de cores, e ter uma visão muito mais clara de como escolher, né? De como compor essa paleta de cores, porque você já sabe qual sentimento você precisa trazer visualmente ali.
Então, as cores são o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, para você ter uma identidade forte, é você pensar nos ícones, símbolos e ilustrações. Exemplo disso, o certinho da Nike. Certinho da Nike é um ícone e a marca é mundialmente reconhecida por este ícone. Então, você começa a entender a importância de você pensar muito bem que aquilo realmente precisa ter um significado, precisa ser forte o suficiente para ser reconhecido. Marca tem muito a ver com reconhecimento, tá? Com as pessoas reconhecerem aquilo. Outro ponto bem importante e que muita gente deixa para lá, tá? O pessoal pensa muito em cor, paleta de cor e ícone, isso, mas não olha para tipografia. Tipografia também fala muito. Vai ter serif, se não vai, se vai ser uma fonte mais reta, se vai ser mais fininha, se vai ser mais robusta. Tudo isso comunica. Depois você pode procurar sobre psicologia das fontes, para você entender um pouquinho mais a fundo disso. Importantíssimo olhar para isso. E também a combinação entre elas, tá? Você pegar fontes que não se conversam, já vai criar uma estranheza logo de cara. Então é importante fazer isso de forma muito intencional, com muito cuidado, pensando no que aquilo de fato está transmitindo. E um quarto ponto aqui agora sobre identidade é o slogan. Eu falo na agência, na ZNT Digital, que é a agência de marketing de conteúdo que eu tenho, o nosso slogan é: o nosso negócio é o seu sucesso. Ele deixa muito claro que tudo que eu tô fazendo ali é para que o cliente se dê bem no negócio dele. Afinal de contas, para que serve conteúdo? Para gerar mais negócio, para posicionar a marca. Então, ele transmite muito bem a mensagem que eu preciso que as pessoas tenham a respeito da minha marca. E esse slogan precisa ser muito bem pensado, porque ele precisa realmente comunicar uma mensagem. A ideia do slogan não é só ser uma frase bonita, tá? Ele precisa realmente passar uma mensagem. Não chegou numa frase que faça muito sentido? Não usa, tá? Vai pensando, vai construindo, à medida que você vai tendo mais intimidade com o negócio, com os clientes, com o perfil das pessoas, você vai chegar nisso, tá? Mas é muito importante que você tenha clareza do que de fato isso vai transmitir. E o último ponto aqui para você ter uma identidade forte é o tom de voz. Quer dizer, o que é tom de voz? Como você vai se comunicar com as pessoas? Você vai falar de forma mais formal, mais informal, mais didática, mais técnica? Dependendo da sua área, talvez faça sentido de com quem você for se conectar, Se você é um professor, talvez faça sentido você ter alguns jargões da profissão, algumas questões mais técnicas, porque você precisa que a pessoa que você está ensinando também saiba esse termo técnico. Então é importante você entender sobre a sua marca e sobre a audiência para definir esse tom de voz, porque ele vai ditar muito de como vai acontecer a comunicação. E esse tom de voz, ele deve ser usado tanto na fala, um vídeo, um áudio, quanto na escrita, tá? Porque se não é a mesma pessoa que vai fazer e eu não tenho isso definido, cada pessoa que for escrever algo ou falar algo sobre a minha marca vai comunicar de um jeito diferente. Então, quem for escrever usa um emoji, uma abreviação, uma gíria. Quem vai falar, fala de forma totalmente formal, sem didática nenhuma. Então, quer dizer, não vai, no final, passar a mesma mensagem. É muito importante ter essa definição prévia, tá? E um terceiro pilar aqui para você, de fato, ter uma estratégia de marca ali acontecendo, para você fazer a gestão da sua marca, é você fazer a gestão dos seus stakeholders. O que são os stakeholders, Fê? Fala português. Seguinte, os stakeholders basicamente são todas as pessoas que têm contato com a sua marca ou com o seu negócio. Então podem ser, obviamente, seus clientes, mas os seus funcionários, os seus colaboradores entram aqui, os seus profissionais terceiros entram nesse mapa, os seus fornecedores entram aqui também, todo mundo que presta algum tipo de serviço para você, enfim, todas as pessoas que têm contato com o seu negócio devem ser mapeadas enquanto stakeholders. E por que é importante você mapear e saber quem são as pessoas com as quais a sua marca vai conversar e vai ter contato no dia a dia? Porque você precisa entender quais são os seus stakeholders e como eles se comunicam com a sua marca, porque cada um deles vai ter uma forma de se comunicar. Você não vai conversar com o seu cliente da mesma forma que você conversa com o seu colaborador, que também não vai ser da mesma forma como você conversa com um profissional terceiro ou com um fornecedor. Cada um desses stakeholders deve ter uma comunicação específica para que faça sentido essa conexão entre marca e stakeholder, tá? Afinal de contas, não se esqueça que o seu fornecedor pode se tornar seu cliente,
cliente, ele pode te indicar um cliente. Então, você precisa olhar para todos esses pontos como elementos fundamentais para que o seu negócio funcione. E ainda que ele não se torne seu cliente, se ele é seu fornecedor, ele é um pilar importante do seu negócio. Sem o que ele te oferece, o que ele te vende, você não teria o seu negócio funcionando, certo? Porque se você contrata essa pessoa é porque você precisa dela. Então, você precisa olhar com muita atenção, com muito carinho para todos esses pontos de contato para não deixar nenhuma ponta solta. Algumas perguntinhas aqui que você pode começar a se fazer para ir mapeando isso. Quais são os tipos de cliente que eu atendo? Como são os meus seguidores nas redes sociais? Seguidores na rede social também é um ponto aí, um stakeholder que você precisa mapear. Quem são os meus colaboradores, né? Quem são os meus fornecedores? Todos esses pontos você precisa entender para pensar uma estratégia que faça sentido, uma comunicação que faça sentido para cada uma dessas audiências, tá? Agora, você imagina que você tem um produto incrível. Todos os seus clientes amam a sua marca, têm experiências incríveis com a sua marca, mas, por outro lado, a sua empresa pisou na bola em alguns processos seletivos, não deu retorno, ou tratou mal algum funcionário ou algum fornecedor, e aí a sua empresa começa a ficar com a reputação manchada. E aí adianta você ter uma experiência incrível para os clientes e péssima para os seus colaboradores, para os seus fornecedores e os seus terceirizados? Não vai funcionar. Não se esqueça que é o todo que faz a máquina girar, e é exatamente por isso que você precisa sim dar muita atenção para todos esses pontos, olhar com muita atenção para todos esses pontos, tá? Todos os stakeholders são fundamentais para que o seu negócio funcione, então você precisa olhar com atenção para isso. Falei aqui para você hoje nesse vídeo dos três pilares para uma gestão eficiente de marca, né? Para você de fato trabalhar o branding da sua marca. E aqui você entendeu por que é tão importante você olhar para todos esses pontos e o quanto isso é relevante para a tua marca, para o teu negócio e para a tua vida como um todo. Mas seguinte, você quer saber mais sobre branding, sobre posicionamento, sobre internet e conteúdo? Faz o seguinte, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o método EPS. O método EPS é uma metodologia que eu desenvolvi depois de 8 anos trabalhando com digital, com conteúdo e com posicionamento, em que eu ensino para você passo a passo como você pode usar todas as estratégias que eu comentei aqui e muitas outras para se posicionar adequadamente na internet e de fato gerar negócio e fazer venda todos os dias, tá? Então clica aqui no link da descrição, é o primeiro link para você conhecer. Eu te espero lá do outro lado.